Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja conosco nessa noite. Amém? Amém. Queridos, como os irmãos falaram, meu nome é Francesca, né? Vocês não reparem a voz que está saindo nasalada por causa da gripe, né? Sou casada, graças a Deus, com o Paulinho. Moro lá em Guarapari. Sirvo ao Senhor no grupo de oração Nova Jerusalém, no Ministério da Pregação, fazendo aquilo que o Senhor quer, na hora que Ele quer. E eu sou muito grata a Deus por estar aqui nessa noite, para partilhar com vocês um tema tão maravilhoso, um tema tão lindo, né? Ao olhar para esse tema, a gente pode perceber o tamanho da graça que Deus quer fazer em nossas almas nessa noite. Querido e querida, esse tema tem o poder de transformar toda a nossa história. Esse tema dessa noite tem o poder de dar um novo sentido à nossa vida. Vamos ler juntos então? Famílias erguidas pela força do perdão. Se nós fizermos uma pequena enquete aqui, só com a gente, conosco que estamos aqui nessa igreja, nós vamos entender por que Deus nos propôs então uma reflexão desse tema. Se nós fôssemos falar das nossas casas, das nossas famílias, e de quantas famílias aqui representadas por nós precisam de fato serem erguidas por Deus, nós então entendemos que Deus quer fazer conosco nessa noite algo extraordinário. O perdão de fato tem uma força sobrenatural de transformar vidas, famílias e histórias. O perdão é capaz de curar doenças físicas, psíquicas, emocionais e até espirituais. O perdão, num processo de exorcismo, ele é crucial. O perdão, num processo de cura psíquica, ele é importantíssimo. De cura afetiva, ele é importantíssimo. Em nenhuma das áreas da nossa vida o perdão está dispensado, porque ele faz diferença em todas elas. Quem já andou aqui com um sapato muito apertado, doido para chegar em casa e tirar? Quem já andou, levanta a mão para ver que eu não estou sozinho, por favor. Gente, quem tem um trabalho igual ele, levanta a mão também para ver. Que dor insuportável. É ou não é? Uma dor insuportável. Para as mulheres, então, que vai para o casamento com o salto 15, mas chega no meio da festa, não suporta mais, né? Ficar em cima, está doendo, os dedos estão espremidos. A gente chega em casa, abre o sapato ou tira, desamar, é um alívio imediato, não é? Quem nunca fez assim? Graças a Deus, tirei. Já fez isso? É um alívio imediato. O perdão é isso para a alma. É esse alívio imediato. O que tirar o calçado faz com os nossos pés, liberar o perdão faz com a nossa alma. Aquele alívio. Tira tudo que estava nos oprimindo, que estava nos apertando, nos espremendo. Nós podemos então respirar sem aquele peso que estava sobre os nossos ombros. Pega a sua Bíblia comigo, por favor. Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 15. Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 15. Se você estiver sem Bíblia e quiser ler, os irmãos podem te ajudar aí. Levanta sua mãozinha e chega uma Bíblia até você aí, tá bom? Se você estiver com a Bíblia Ave Maria, página 1510. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados,
Revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos um pouquinho. E reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Meus irmãos, essa palavra é para nós um itinerário, né, de como viver bem. Mas nós vamos nos ater aqui ao versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Olha a receita que a palavra nos dá. Quem já foi muito perdoado aqui? Eu já fui muito. Muito pecador? Tem gente muito pecadora aí? Levanta a mão. Tem, né? Que bom, também não estou sozinha nessa. Um grande pecador precisa de um grande perdão. Então, todos nós aqui fomos muito perdoados, amém? O Senhor, então, está nos convidando, através desse texto, assim como Ele nos perdoou, devemos também nós perdoar o outro. Mas quando esse outro, querida, é alguém daqui da igreja, que nós vemos semanalmente, esse perdão fica até gostoso de dar. Porque a gente abraça, a gente chora, né? Depois a gente dança, a gente ri, vamos embora. Quando esse outro é alguém que está lá na minha casa, e que eu perdoando, já estou sabendo que esse outro vai fazer de novo, aí a coisa começa a apertar. Porque eu me sinto no direito de dizer, dessa vez, que não tem a próxima. Nós vamos acumulando dentro de nós queixas e mágoas das pessoas que moram conosco. Porque é muito mais difícil eu perdoar alguém que convive comigo diariamente do que eu perdoar alguém que está aqui e que vai conviver comigo uma vez por semana. O perdão dentro de uma casa, ele é a tradução do amor. Uma família que se ama é uma família que se perdoa, que se dá uma nova chance sempre. É uma família que acredita um no outro. E talvez você esteja pensando aqui, mas fulano tinha que estar aqui. Não, Deus quer falar com você. Para que você seja instrumento, referência de perdão e amor dentro da sua família. E aqui, querido, não importa quem é o culpado, entende? Na dinâmica do perdão, não importa quem tem culpa, ganha quem dá o primeiro passo. Não importa se a pessoa te feriu, se a culpa foi dela, não. Na dinâmica do perdão, quando nós damos o primeiro passo, Deus ganha vitória em nós. Aleluia! É graça de Deus. Então não se atenha ao pretexto de que a culpa foi dele, a culpa foi dela. Não. Deus está hoje te dando um presente. Que presente é esse? A capacidade de ser instrumento de restauração na sua casa, de ser instrumento de restauração na sua família. Talvez entre seu pai e sua mãe, entre os irmãos que não se falam, entre alguém que não se fala. Tem uma propaganda de televisão que eu acho linda, quando o rapaz liga para o tio do Viva Voz
e diz assim: mas pai, só tinha que conversar contigo. O pai fala: mas ele não vai me ouvir. E o tio está ouvindo do outro lado e diz assim: eu estou ouvindo sim, irmão. E quando ele chega lá, o irmão está de braços abertos esperando pelo braço. Aquela simples ligação foi uma ponte entre um irmão e outro. Claro que se trata de uma propaganda, mas quantas situações como essa acontecem na nossa vida? E que nós muitas vezes preferimos nos omitir da situação, sendo que nós poderíamos promover o amor, a reconciliação, a restauração e a reconstrução das nossas famílias. Para isso a gente precisa abrir mão do orgulho, da vaidade, porque talvez nós vamos precisar nos humilhar. Talvez nós vamos precisar encarar aquela pessoa que é birrenta, que é nervosa, que é temperamental. Mas para que Deus tenha a vitória, nós vamos precisar baixar. Para dizer: não, é verdade, me perdoa, vamos começar de novo. Uma família que se perdoa, querido, como diz aqui a palavra, suportando uns aos outros. E nós podemos usar a palavra suporte aqui nos dois sentidos. De suportar mesmo as diferenças, mas também de ser suporte quando o outro erra. Para dizer: você não está sozinho, você não está sozinha. Mesmo você tendo errado, nós vamos começar de novo. Nós vamos nos dar uma nova chance. Eu me lembro, queridos, quando eu era pequena, faz um tempinho já isso, né? Eu tinha mais ou menos uns 7 anos, não, menos 4 anos. Meu pai era um policial alcoólatra, dependente químico, corrupto, torturador de pessoas. E eu me lembro que ele entrava em casa embriagado, drogado, brigando com minha mãe, e xingava muito ela, e minha mãe fazia salgado para fora durante a madrugada inteira, porque ela não conseguia ver o salário do pai em casa, porque ele gastava com bebida, com prostitutas na rua. E ele chegava em casa brigando porque ele queria dormir, estava aquela bagunça de salgado, os meninos saíram então para entregar o salgado nos bares, já de manhãzinha. E eu me lembro de uma cena assim, é como se fosse hoje na minha mente. Quando meu pai estava do outro lado da mesa, a mesa no meio, minha mãe, e o meu pai atrás da minha mãe começou a xingá-la e a falar para ela palavras horríveis. Eu tinha 4 anos e me lembro. E o meu pai olhou para mim no pé da mesa e disse assim: as suas filhas, essas suas filhas aí, sou eu, essas 2 irmãs, elas vão ser todas prostitutas, vagabundas, porque você não sabe criá-las. E eu cresci com essa frase do meu pai na cabeça: prostituta, vagabunda, minha mãe não sabe nos criar. Eu tinha 4 anos, eu não tinha ainda uma razão formada para julgar aquilo que ele estava falando. Aquela frase entrou na minha vida como se fosse uma profecia. Quase. Sim. Quase. Porque nesse quase, Deus entrou na história. E Deus precisou me ensinar que meu pai não tinha aprendido. Ele não aprendeu. Eu precisei entender que aquele homem rude, aquele homem grosseiro, aquele homem intolerante, embriagado, bêbado, eu precisei compreender através do perdão que ele não tinha aprendido de ninguém o amor. E muitas vezes, queridos, nós queremos cobrar dos nossos familiares uma postura perfeita de amor, mas ninguém ensinou. Você sabe como seu pai foi criado, como sua mãe foi criada, de que maneira? Qual era o padrão de educação que eles tinham? Qual era o padrão de amor que eles tinham? Você sabe se talvez alguém chegou para seu pai, para sua mãe, para sua avó e disse: filho, filha, eu amo você. Você é importante para mim, eu te amo. Você sabe se o pai de seu pai um dia chegou nos olhos dele e disse: filho, eu te amo. Ou a mãe da sua mãe disse isso para ela. Você não sabe. Então nós não podemos cobrar dos nossos uma postura perfeita, se mesmo nós não a temos. Nós não temos uma postura perfeita de amor. Por isso que Deus então está nos dando uma chance nessa noite de recomeçar a história da nossa família. Talvez você diga assim: mas a minha família tem tanta gente. Mas você pode recomeçar essa história. Você pode suportando um ao outro e perdoando mutuamente. E aí Pedro vai dizer para Jesus lá em Mateus 18, 21: Senhor, quantas vezes eu perdoo? Jesus disse para ele: 100, 70 vezes 7. Toda
que acontecer. Porque o perdão não é um presente que você dá para alguém, é um alívio que você dá para a sua própria alma. A mágoa é um veneno que você toma querendo que a outra pessoa morre. O ressentimento é um veneno que vai curtindo dentro de você e você está desejando que ele está curtindo dentro do outro, mas não é em você. E acontece o estrago. E aí ele atinge as artérias, ele atinge a coluna, ele atinge as células, os glóbulos. A mágoa pode fazer isso, pode causar em nós um câncer. Quantas pessoas sofrendo com a doença de câncer, com a doença da raiz, mas não arreda, pega o orgulho, não volta atrás, não abaixa a cabeça, não reconhece que precisa de amor. E aqui eu preciso dizer para vocês, meus queridos, as pessoas mais intolerantes, as mais rudes, aquelas mais difíceis, são as que mais precisam ser amadas. Mas elas não têm coragem de dizer: estou me sentindo sozinho, estou me sentindo sozinho. Alguém me dá um colo, alguém me dá um ombro. O jeito delas dizerem, de chamar a atenção, é sendo grosseiras, é sendo intolerantes. É o jeito de dizer: alguém me vê, eu preciso ser cuidado. Quando nós começamos a fazer essa leitura da nossa vida, da vida das pessoas, nós começamos a amar com uma certa facilidade. E para a gente perdoar, eu tenho uma receita infalível quando eu preciso perdoar alguém. Vocês querem aprender? Sim ou não? Sim. Quando eu preciso perdoar alguém, que a coisa está feia dentro de mim, eu vou para o espelho. Vou para o espelho. E no espelho eu fico ali olhando por alguns minutos o meu rosto, o meu corpo. E eu percebo que eu não tenho o direito de manter alguém cativo dentro de mim. Eu não tenho o direito, porque quem sou eu? Porque mágoa, queridos, ou você sofre, ou você causa. Ou você acha que as pessoas só te magoaram, ou você não magoou ninguém, você não feriu ninguém. Nós somos iludidos. Quando nós estamos ressentidos, Satanás fica nos iludindo, como se nós fôssemos sempre a vítima da história. Não! Nós não somos a vítima, muitas vezes nós somos o vilão. Por isso que eu vou para o espelho. E eu recordo todas as vezes que eu fui o vilão da história, que Jesus me deu uma nova chance. Que Ele disse: vamos começar de novo, eu te aceito, levanta, se ergue, vamos tentar mais uma vez. Porque se alguma das vezes dessas que eu fui a vilã, o Senhor tivesse me abandonado, certamente eu não estaria aqui para partilhar com vocês essa palavra. Você não tem o direito de manter ninguém cativo no seu coração. Feche seus olhos um pouquinho, por favor. Imagine agora como se o seu coração fosse um quarto escuro, um quarto sem iluminação nenhuma. Imagina se o seu coração, como se o seu coração fosse um quarto trancado por dentro. Só você tem acesso a ele, só você consegue alcançá-lo. Vai andando agora por esse quarto, vai andando, vai passeando dentro desse quarto. E de repente você vai ver que o rosto das pessoas que você guarda presas aí dentro vão se iluminando. Olha aí no seu quarto, no quarto da sua alma. Quantas pessoas você prendeu aí dentro? Talvez está preso aí seu pai há anos, a sua mãe há anos, ou há pouco tempo. Talvez está preso aí o seu colega de trabalho, o seu patrão. Está preso na sua história alguém que ficou há anos atrás, mas ainda está cativo aí dentro, está preso, está fechado aí dentro. Dá nome a essas pessoas agora. Principalmente se elas são da sua casa, dá nome a elas. Deixa os rostos dessas pessoas se iluminarem dentro desse quarto escuro e vai percebendo, meu irmão e minha irmã, que o Senhor nessa noite te dá uma chance de soltar de vez essas pessoas daí. Ele te dá a chance de abrir o quarto, de virar a fechadura e liberar, tornar livre essas pessoas que estão aí dentro. Eu precisei tornar livre meu pai. Eu precisei dizer: pai, vai em paz.
vai em paz na minha vida. Talvez você precise hoje abrir a porta do quarto escuro e dizer: pai, mãe, irmão, tio. Você sabe o nome dessas pessoas, você vai precisar abrir hoje o quarto e dizer: vai em paz. Eu não quero mais te prender aqui dentro. Queria te convidar a ficar em pé, por favor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, se você quiser e puder fazer isso. Peça ao Senhor agora para iluminar o seu quarto. Peça para o Senhor agora, fala: Senhor, traz luz a esse quarto escuro que eu guardo na minha alma. Traz luz, Senhor, a essas pessoas que eu amarrei aqui, que eu prendi, que eu trancafiei aqui, Senhor. A essas pessoas que eu deixei cativa aqui, que estão aqui cativas há anos. Senhor, traz luz a esse quarto escuro que eu tenho guardado dentro da minha casa, da minha família. Traz luz, Senhor, a esses ressentimentos, a essas mágoas. Traz luz, Senhor, para que eu possa respirar aliviada, respirar aliviado. Eu não quero mais carregar esse peso, essa dor, Senhor, na minha alma. Eu não quero mais andar curvada, mas andar curvado, Senhor. Libera no meu quarto escuro as pessoas que estão aqui trancadas por mim, Deus. Eu preciso ser livre. Querido, querida, vai dando nome a essas pessoas. Vai dando nome, você vai falando baixinho esses nomes. Vai falando Andréia, Fernanda, João Carlos. Vai falando o nome dessas pessoas. Luara. Vai falando o nome das pessoas que estão agarradas aí dentro. Maria Rita, Maria Clara. Vai, Maria das Dores, Lourdes. Vai falando o nome dessas pessoas que estão aí trancafiadas e vai deixando elas irem embora. Vai liberando na vida delas o perdão. Fala o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, daqueles que ficaram presos na sua história. E libera para que você possa voltar hoje para a sua casa muito mais amado e muito mais amante daquelas pessoas que estão lá. Olha para elas agora com o olhar de Cristo. Olha para elas agora com um olhar de perdão, com um olhar de caridade e compaixão, como diz a palavra. Tenham entre vós sentimentos de compaixão. Olhe para elas agora, querido e querida, com sentimentos de compaixão. Pode olhar para mim agora, por favor. O lugar seguro. Deixa eu verificar aqui. O lugar mais seguro nessa terra que Deus construiu para que você sempre volte é a sua casa, a sua família. Lá é que precisa ser construído um reino de amor, um reino de perdão, um reino de reconciliação. O seu melhor lugar é a sua casa. Ainda que lá estejam as pessoas que mais te feriram, que vão te ferir ainda, lá é o seu melhor lugar. Lá é o lugar onde Deus implantou, em primeiro lugar, o seu reino. Feche seus olhos mais uma vez. Você pode dizer assim comigo, por favor: na minha casa, só terá lugar para o perdão, para o amor e para a reconciliação. Feche seus olhos agora e com muita força você repete assim: toda planta, toda erva daninha que Satanás plantou em minha casa, através da mágoa e do rancor, vai dar lugar agora a uma vinha verdadeira, onde eu e minha família colheremos paz, amor e perdão. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: onde as pessoas sempre te esperarão para voltar. É a sua família. Dá uma sacudida nessa pessoa e diz assim: dá